Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na espinha dorsal do mundo digital. Uma linguagem que, olha, mesmo tendo sido criada décadas atrás, continua sendo a base de quase tudo na tecnologia moderna. Vamos falar de SQL? Já pararam para pensar nisso? Cada clique, cada compra online, cada post que sobe para uma rede social, tudo isso gera um volume absurdo de dados. A escala é gigantesca. Então, como é que se consegue gerenciar essa avalanche de informações de um jeito organizado e seguro? Pois é, a resposta está em três letrinhas. SQL, a Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Ela é tipo um idioma universal, que permite que a gente converse com os bancos de dados. É o que transforma todo aquele caos de dados em informação que faz sentido. Ok, então vamos direto ao ponto. Para entender o SQL, o melhor jeito é pensar nele dividido em quatro grandes pilares. Cada um tem um papel super específico, sabe? Desde a criação do banco de dados até o uso no dia a dia. O primeiro pilar é o DDL. Pensa nele como a planta de um arquiteto. Antes de sair colocando móveis, você precisa construir a casa, certo? Definir os cômodos, as paredes. O DDL faz exatamente isso. Ele cria a estrutura do nosso banco de dados. E aqui estão as ferramentas desse arquiteto. Precisa de um lugar para guardar os dados dos clientes? Usa o Create para criar a tabela. A estrutura mudou e agora precisa de uma coluna nova para o endereço? O Alter vai lá e modifica. O projeto foi cancelado e não precisa mais da tabela. Drop resolve e apaga tudo. E o Truncate? É tipo uma limpeza geral. Esvazia a tabela rapidinho, mas mantém a estrutura de pé. Certo? A casa está construída. Agora a gente precisa colocar as coisas dentro, mexer, organizar. E aí entra o DML, a linguagem de manipulação de dados. São os comandos que a gente usa o tempo todo para, como o nome diz, manipular os dados. Aqui, o select é a grande estrela. É com ele que a gente pede para ver os dados. Mas, para ter o que ver, primeiro a gente usa o insert para adicionar um cliente novo. O telefone dele mudou, o update corrige. E se ele cancelar a conta, o delete remove aquele registro. É o ciclo de vida completo do dado. Agora, vamos falar dos guardiões do nosso banco de dados, o DCL e o TCL. Porque não adianta nada ter tudo organizado se não for seguro ou se as operações não forem confiáveis, né? Esses dois pilares garantem justamente isso, que só quem pode, mexe e que as informações não se percam no meio do caminho. O DCL é basicamente o segurança da festa. O grant dá a pulseirinha para entrar e o revoke tira. Já o TCL é a nossa rede de segurança. Fez um monte de alterações importantes? Commit salva tudo de vez. E, fez besteira? Rollback desfaz a última operação. É o Ctrl+Z do banco de dados. Bom, a gente já sabe construir e manipular. Mas e para garantir que os dados que entram ali fazem algum sentido? Para isso, o SQL tem umas regras bem espertas que a gente chama de constraints. O legal aqui é ver como cada regra resolve um problema do mundo real. A primary key, por exemplo, garante que cada cliente tenha um ID único, sem chance de duplicar. Not null impede que um campo obrigatório, tipo uma senha, fique em branco. Já o check pode ser usado para validar se a idade do usuário é maior que 18. São elas que defendem a qualidade dos nossos dados. Com os dados bem estruturados e limpinhos, chegou a melhor parte: fazer perguntas. É aqui que o SQL mostra todo o seu poder, permitindo que a gente encontre uma agulha no palheiro de informações. E a principal ferramenta para isso é a cláusula WHERE. Ela funciona como um filtro de alta precisão. Em vez de pedir, me dá todos os clientes, a gente pode ser específico. Me mostre apenas os clientes que moram em São Paulo. Bem mais útil, né? E dá para refinar ainda mais esses filtros. O AND é restritivo. Eu quero clientes do Brasil e de São Paulo. Já o OR é mais aberto. Me mostre clientes que têm o plano Premium ou o plano VIP. Combinar esses dois dá um poder de análise incrível. Mas e quando a gente não quer uma lista enorme de dados, e sim um resumo? É aí que entram as funções de agregação. Com uma linha de código, elas transformam milhares de registros num único número que diz alguma coisa. Quantos clientes temos? Count. Qual o faturamento total? São. O preço médio dos produtos? AVG. É o poder de resumir o complexo de forma instantânea. Agora vamos para a etapa final, que é talvez a mais poderosa de todas. Organizar os resultados e, principalmente, conectar informações que estão em lugares diferentes para ter a visão completa da situação. Com o Order By, a gente pode, por exemplo,
listar os resultados do maior para o menor. E o Group By é o parceiro ideal das funções de agregação. Ele permite calcular, por exemplo, o total de vendas por cidade, agrupando os clientes de cada local. Mas a verdadeira mágica do SQL, na minha opinião, está nos joins. Os bancos de dados guardam informações relacionadas em tabelas separadas para serem mais eficientes. E os joins são a ponte que conecta tudo isso. Olha só esse exemplo. Na tabela A, a gente tem os clientes, um ID e um nome. Simples, direto. E na tabela D, temos os pedidos. Repara que aqui não tem o nome do cliente, só o cliente ID. Essa é a nossa chave, a nossa conexão. Agora, vamos usar um winner join. Ele vai olhar para as duas tabelas e vai juntar as linhas onde o cliente ID for o mesmo. Ou seja, ele só vai nos mostrar os clientes que de fato fizeram algum pedido. E tá aí o resultado. Isso aqui mostra perfeitamente o poder do SQL. A gente conseguiu combinar as informações para responder uma pergunta simples. Quem comprou o quê? Agora a gente vê que a Ana comprou 2 itens, a Carla comprou 1 e o Bruno, como não fez nenhum pedido, nem aparece na lista. Então, para resumir tudo, SQL é a linguagem que nos dá superpoderes para lidar com dados. A gente viu sua estrutura lógica, com ferramentas para construir, para manipular e para proteger as informações. E, o mais importante, vimos como fazer as perguntas certas, usando filtros, resumos e conexões para transformar dados brutos em conhecimento de verdade. Isso nos deixa com uma reflexão final. A gente vive na era dos dados e esse volume só aumenta. O SQL é a ferramenta que nos permite entender tudo isso. Então a pergunta que fica no ar é: qual será o próximo grande desafio, a próxima descoberta incrível que vai ser revelada por uma consulta de SQL bem feita? Vale a pena pensar nisso. Obrigado pela companhia e até a próxima.